Olá, bem-vindos ao canal Passado a Limpo. Desde já eu sou grata a você pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua inscrição e também sou grata pelo seu e-mail, contando aqui a sua história, para que possamos ajudar outras pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação que você. Lembrando a você que a finalidade desse canal é uma finalidade muito nobre. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a Miralda Webb. A Miralda tem uma história fantástica, que daria, no mínimo, um filme de Hollywood. Mas como ela mesma diz, é uma saga de vida. Nós tivemos uma conversa muito longa e eu resolvi dividir a entrevista dela em 5 partes, ou seja, 5 domingos. Pedindo a você também, se você souber algum detalhe que leve a Miralda ao encontro da mãe dela, por favor, entre em contato conosco, aqui nesse e-mail abaixo. Pois, como nós sabemos, nada é impossível nessa vida. E quem sabe assim, a Miralda poderá encontrar a mãe dela depois de tantos anos. Então, vamos conhecer a história da Miralda, passado a limpo. Vem e se junte a nós. E eu pensei, falei, caramba, como é que eu vou fazer? Vou fugir de novo. Fugitiva. Só que assim, acho que até tinha um pouquinho de inteligência também, sabe? Porque daí eu pensei, eu na altura eu tava com 17 anos, 16, 17, qualquer coisa, acho que 17. Aí eu pensei, falei, olha, se eu fugir agora, eu sou de menor e eu não vou conseguir viajar. Então, como eu acho que faltava pouco tempo para eu completar 18 anos, o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu vou esperar completar 18 anos, e naquela altura eu podia fazer o RG, carteira de identidade, e pronto, com 18 anos, hoje eu sou de maior, eu posso viajar. E realmente aconteceu. Aconteceu, acho que assim que eu completei 18 anos, eu fui correndo fazer minha documentação, porque aquilo eu já tinha traçado um esquema para aquilo. E me lembro até hoje, eu tinha umas amigas, que aí eu falei para elas mais ou menos conheciam também o meu historial, e eu disse para elas, olha, eu tenho que fugir, eu tenho que desaparecer, isso não dá, não sei o que, elas disseram, não, a gente dá suporte, não sei o que. Aí eu me lembro que eu tinha que juntar um dinheirinho que eu acho que eu ganhava, me pagavam, eu só sei que eu juntei um dinheirinho e comprei a passagem para o Rio de Janeiro. Nunca tinha posto os pés no Rio de Janeiro. Comprei a passagem e eu estudava à noite. E aí o que eu fiz? Eu acho que tranquei a minha matrícula, onde eu estava estudando, eu não tranquei a matrícula, sei lá o que eu fiz. E eu combinei com as minhas amigas, e pronto, e mais uma vez, tirando roupinha de casa e levando para casa das minhas amigas. Até que fiz uma malinha com roupa, combinei lá com ela, inclusive era uma amiga minha que até tinha um namorado, que tinha carro na altura, tudo, e disse, não, a gente leva na rodoviária. Pronto. Lá foi a fugitiva novamente. Uma noite, saí para ir para a escola, já tinha um dinheirinho, com tudo pronto, e ao invés de ir para a escola. E foi interessante que nessa noite, ela nunca me levava para a escola. Mas naquele dia ela disse, eu vou fazer não sei o que, eu te deixo na escola. Porque eu tinha pensado, olha, eu saio daqui, vou direto para casa das minhas amigas. Não, eu tive que ir até a escola, peguei o ônibus de volta e voltei para casa da minha amiga e fui para a rodoviária. Gente, vocês não podem imaginar o que foi aquilo. Eu entrei naquele ônibus com a minha malinha e com a coragem e um pouquinho de dinheiro que eu tinha e fui para o Rio de Janeiro. Aquela viagem para o Rio de Janeiro, meu Deus, eu só pensava, meu Deus, como é que vai ser isso? Por quê? O que eu tinha feito? Eu tinha combinado com esse tal grupo, olha, eu vou viajar no dia tal, manda o endereço para mim, e olha, por favor, alguém precise ir na rodoviária para me encontrar, porque eu não conheço o Rio, eu não sei como é que eu vou achar vocês, e eu lembro que a casa que eles tinham alugado era em Jacarepaguá.
Aí o que aconteceu? Ou eu informei errado, ou eles entenderam errado, que depois daquela custosa viagem para o Rio de Janeiro, eu chego na rodoviária do Rio de Janeiro, eu olhava, eu dizia, olha, eu vou estar usando uma roupa X, eu saí de Curitiba, estava um frio desgraçado, cheguei no Rio de Janeiro, um calor de matar, e eu com roupa quente. Aí, olha, esperei, não apareceu ninguém, e eu disse, o que eu vou fazer? Só que eu tinha levado o número do telefone deles, e era aqueles orelhão de ficha, que a gente tinha que, né, que colocar a ficha lá. Eu lembro que eu tinha pouco dinheiro, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não posso gastar o dinheiro, eu não posso gastar muito dinheiro, mas eu fui comprar ficha, e liguei. Quando eu liguei, uma americana, porque tinha muito americano no grupo, uma americana que falava mal o português, ela atendeu e eu disse, olha, eu sou a Miralda, que vim de Curitiba. Ela disse, nossa, Miralda, eles foram tentar te encontrar na rodoviária, só que houve ali uma troca qualquer e eles já foram embora. Aí eu falei, mas como é que eu chego aí? Aí ela mais ou menos me explicou. Gente, eu peguei um ônibus para Jacarepaguá. Eu acho que eu perguntei para o motorista do ônibus, olha, onde perguntei para eles onde era o endereço da casa. Ele deve ter dito, provavelmente ele disse, olha, eu vou te deixar ali, você tem que pegar um outro ônibus e ir para lá. Eu só sei que eu andei, eu fui a pé. Eu suava que nem um cavalo, eu morrendo de fome, que eu não tinha comido nada, porque eu não podia gastar dinheiro, né? Aí eu fui, olha, eu só sei que eu cheguei na dita da casa. Cheguei na dita da casa parecendo, acho que um nômade, um cachorro abandonado. E eu me lembro até hoje que eu toquei a campainha da casa. Era uma casa muito grande, uma casa muito bonita. E vieram duas criancinhas, olhinho azul que parecia uma conta, duas crianças inglesas, né, americanas, vieram no portão e logo de seguida veio a mãe. Nunca me esqueci o nome dela, Beishan. Veio a Beishan, ela abriu aquele portão, me sorriu assim, aquele sorriso mais lindo do mundo, aquela mulher branquinha, aquele olho, aquele cabelo ruivo. Eu ali me senti como se tivesse chegado no paraíso, porque, meu Deus, aquilo foi uma aventura. Olha, é assim, eu fui recebida nesse grupo, eles tinham comida, só que assim, eles tinham grupos que saíam e eles vendiam uma literaturazinha, que era daquela literatura que eles não vendiam, eles davam para as pessoas, mas eles sempre pediam uma ajuda em dinheiro. E toda a gente tinha que fazer aquilo, porque era uma forma de sobrevivência que o grupo tinha. E eu me integrei naquilo e pronto, e foi. E eu acabei por começar também a fazer esse trabalho com eles. Depois que eu saí do grupo, eu ouvi muitos comentários que eles faziam, porque eles usavam droga, que eles faziam só porcaria, mas eu acho que aquilo foi para denegrir o grupo, porque eu nunca vi nada que desabonasse, nunca fui tratada, nunca fui assediada, nunca tive problema nenhum, porque eram só jovens que viviam ali. Para mim aquilo era fantástico. Aí eu lembro que eu fiquei nesse grupo em Jacarepaguá, depois eu fui para um outro grupo, no mesmo ano, eu fui para um outro grupo em Santa Teresa. Só que aí o que aconteceu? Nesse período eles disseram, eu não tinha dito nada para a família, ninguém sabia o que tinha acontecido comigo, se eu tinha morrido, se eu tinha fugido, o que tinha acontecido. Aí eles inclusive trabalharam comigo, olha, é bom você pelo menos avisar que você está viva e não sei o que, e começaram a fazer um trabalho assim, coerente comigo. E eu escrevi uma carta para a família dizendo, olha, aconteceu isso, foi por causa disso que eu fiz isso, e eu estou aqui no Rio de Janeiro e não sei o que. E eu me lembro que essa minha irmã querida,
ela que escreveu para mim. Ela me escreveu e acho que ela mandou uma carta da minha mãe também dizendo, olha, realmente nós entendemos o que aconteceu com você, sabe? Só que você precisa saber que nós não te queremos mal e não sei o que. Pronto, foi feita toda essa situação. E eu, pronto, continuei no grupo, fiquei menos de um ano no grupo, porque nesse entrosamento que eu tive com esse pessoal, surgiu, eu desde muito cedo eu tinha um sentimento qualquer que eu queria sair do Brasil. Eu não sei se era um sentimento para fugir de tudo aquilo ou se era hoje algo que talvez estivesse me puxando para aqui. Aí surgiu qualquer coisa de um grupo na Venezuela. Aí o que eu pensei? Eu falei, não, eu gostaria de sair do Brasil, eu queria ir para esse grupo da Venezuela, só que o problema era o seguinte, eu estava com 18 anos e acho que, eu não sei hoje, mas na altura, para sair do país, para ter passaporte, tinha que ter 21 anos, eu tinha 18. E eu queria muito fazer isso. E o que eu pensei? Como a pessoa que ficou responsável por mim era um juiz, era uma pessoa da lei, eu disse, olha, eu acho que escrevi carta para eles com esse meu intento e disse, olha, eu preciso de um documento, porque eu precisava de um tutor, eu precisava de alguém que se responsabilizasse por mim para me dar um documento que eu poderia fazer o passaporte. E o que aconteceu? Eles disseram, não, tudo bem, a gente pode fazer isso por você. E eu, nesse ano mesmo, que eu devo ter feito isso, eu fiz depois do meu aniversário, que eu celebro o meu aniversário em março, e no final do ano, eu me comprometi de vir passar o Natal com eles, com essa família. Mas o meu intento era de ter esse documento para ir embora. Só que quando eu vim passar o Natal com eles, o que eles me disseram? Você não está estudando, porque realmente eu não estava estudando, você tem que pensar bem, não sei. Eu só sei que houve ali uma conversa que eu acabei desistindo da ida para Venezuela, saí do grupo e voltei para casa. Voltei para a família. Houve ali uma reflexão sobre o que estava acontecendo do comportamento comigo. Aí nessa altura, pronto, eu já estava caminhando para os 19 anos. Aí pronto, eu voltei para a família, voltei a estudar, fazia o trabalho para ajudar, porque aí houve o seguinte, na realidade eles diziam que eu era filha deles, só que eu era filha, eles me apresentavam, inclusive me apresentavam para as outras pessoas, olha, essa é a nossa filha. Só que assim, era uma família branca e era filha no sentido literal, porque eu não tinha o tratamento de filha. Era completamente diferente dos filhos, do tratamento que era feito para os filhos. O que aconteceu? Eu voltei a ter os meus problemas, aí realmente confesso que emocionalmente a coisa não estava bem, eu não estava bem. Eu me lembro que uma vez até pensei em suicídio, pensei realmente, acho que comprei lá umas coisas que tomei e aquilo não correu bem, quer dizer, me fez realmente sentir muito mal, mas não foi coisa de ir para o hospital nem nada. E não tenho vergonha de dizer, comecei a me envolver com pessoas e pensar em usar droga, essa coisa toda para fugir daquilo tudo. Mas, como Deus estava ali, de certa forma, me cuidando, essa família, na altura, eles começaram a frequentar a igreja, evangélica, e de certa forma começaram a me levar para a igreja evangélica.
Esse período da igreja evangélica foi o período em que eu comecei a ser trabalhada. Eu comecei, realmente, Deus começou a trabalhar em mim. Porque ali começou a ser, a haver uma recuperação ali, porque o que aconteceu? Eu comecei realmente a me envolver com a igreja, eu comecei a me envolver com um grupo de jovens, e passei realmente muitos anos ligada à igreja, comecei a fazer cursos, Instituto Bíblico, e passei muitos anos ligada à religião. E houve ali realmente algo que começou realmente a ser trabalhado, bem trabalhado comigo. Só que assim, foi trabalhado, mas não foi a fundo, não foi algo que amenizou um pouco, suavizou um pouco tudo aquilo, mas ainda havia ali coisas, até mesmo no convívio com a família, que machucavam, que era dolorido emocionalmente, era mais emocionalmente. Aí eu já não sofria, de vez em quando sofria, de vez em quando ainda havia lá uns tapas e umas coisas assim, sabe? Houve realmente, mas o emocional era mais, eu era, sabe, pronto, eu via muita coisa que não prestava, que não tinha capacidade, que eu nunca ia ser ninguém, e aquilo foi incutido, mas, por outro lado, a minha ligação à religião, à igreja, suavizava um pouco isso. Até que, pronto, encurtando um pouco mais a história, eu, nessa coisa de viver ali na igreja, frequentei várias da mesma denominação, mas igrejas diferentes. Eu já estava comecei a trabalhar, sabe? Eu já tinha, de certa forma, uma certa autonomia. Comecei a trabalhar, inclusive até foi uma época que eu trabalhei como recepcionista na IBM, eu comecei a estudar, inclusive pensei em fazer universidade, fiz o vestibular, não passei, depois nunca mais tentei, ligada à igreja. Aí eu conheci uma família, era muito integrada na igreja, e conheci uma família da qual hoje um dos filhos dessa família que eu conheci veio a ser o meu companheiro. Não nos casamos, mas ainda acabei me envolvendo com ele, uma pessoa que emocionalmente também estava muito mal, e eu fui mais para ajudar, como se eu tivesse capacidade, né? Como se eu tivesse capacidade. Ele tinha passado por uma separação, tinha 2 filhos pequenos, e ele se encantou comigo, disse, olha, realmente, puxa, é a minha tábua de salvação. E acabamos nos envolvendo, mesmo ali na igreja, tudo, e depois, contra tudo e todos, eu acabei decidindo que eu queria viver com ele. E toda a gente dizia, meu Deus, mas não é a pessoa para você, e não sei o quê, mas pronto, eu achava que era, né? E decidi não, eu vou viver com ele. Nessa altura, eu já estava com mais de 26, 27 anos, mais ou menos. Tinha passado todo esse período. Só que eu quero voltar um pouco aí, que eu ia esquecendo de dizer, que nesse período que nós começamos que eu comecei a envolver mais com a igreja, de certa forma, a espiritualidade foi também mais trabalhada comigo. E eu me lembro que nessa altura começaram a acontecer algumas coisas comigo que hoje eu vejo que foi uma pena eu ter podado aquilo que aconteceu comigo. Porque eu me lembro naquela coisa de fazer orações e até mesmo né, que a igreja fala muito em demônio e não sei o que, sabe? Eu me lembro que uma vez
eu tive o que eu hoje sei que é paralisia do sono. Eu tinha muito isso. E penso que, penso não, houve, eu me lembro que havia coisas ali que aconteciam nessas paralisias, e isso ficou muito claro para mim. Houve uma situação dessa que acho que alguma coisa se aproximou e queria se apoderar de mim, e eu me lembro claramente que eu disse, não, eu sou da luz. Eu penso que foi nesse momento que eu fiz a minha escolha. Eu não vou para as trevas, eu vou para a luz. E a partir desse momento, o que começou a acontecer? Antes, eu estava com 20 e poucos anos, eu tive, acho que 3 ou 4 sonhos, que eu me lembro mais claramente agora, foram 3 sonhos que foram muito fortes. Por quê? Foram sonhos, um deles eu me lembro até hoje, aliás, 2 deles eu me lembro bem, o outro não me lembro claramente, mas 2 deles eu me lembro muito bem, que houve um sonho em que, quer dizer, eu estava indo numa igreja, mas nesse sonho eu fui num grupo, eu estava num grupo que tinha uma vidente. E essa vidente falou claramente, olha, tem uma pessoa aqui nesse grupo que alguém da família vai falecer, vai morrer. E eu me lembro que essa vidente olhou para toda a gente e olhou para mim. E quando ela olhou para mim, eu falei assim, sou eu. Gente, não deu outra. Acho que passado que menos de uma semana, ou um pouco mais de uma semana, veio a notícia do falecimento de uma tia. E eu imediatamente, quando veio essa notícia, eu associei. Pronto, passou dessa vez. Aí depois, a outra foi... eu tive um sonho e vi uma pessoa caindo em câmera lenta. Eu vi a pessoa caindo em câmera lenta. Mas passado mais ou menos alguns dias, uma semana, ou menos, ou mais, veio a notícia que um primo que morava, primo, é assim, sempre que eu citar alguém da família até onde eu dizer, não, essa família biológica, não é família biológica. Então veio um primo, que eu considerava como primo, veio a notícia que esse primo de 20 e poucos anos, olha, um primo novo, era um rapaz muito bonito, que ele caiu do trem e faleceu. Quando eu ouvi essa coisa, ele caiu do trem, eu falei, meu Deus, porque eu vi uma pessoa caindo para morrer em câmera lenta. E foi exatamente o que aconteceu. Ele adormeceu, acho que passou, ele ia para a faculdade, acho que passou da paragem do ponto do trem que ele tinha que descer, e ele acordou meio atordoado e foi tentar sair. O trem já estava em movimento. Ele acho que não se deu conta do movimento do trem e faleceu. E caiu e faleceu. E depois houve mais 1 ou 2 situações. E eu penso que, como aconteceram, acho que foi uma sequência, eu acho que devo realmente ter falado com alguém na igreja, olha, aconteceu isso, isso e outro. Infelizmente, a conotação que eles têm, não, isso é coisa do outro. Para com isso. E eu acho que naquela altura eu devo ter bloqueado isso, porque depois nunca mais eu tive. Nunca mais eu tive. Pronto, isso foi só uma volta para algo que eu estava basicamente esquecendo. Depois o que aconteceu? Me envolvi então, voltando para a relação, me envolvi com esse homem. Eu inclusive me lembro que a família com quem eu vivia era uma família que era uma vida bastante abastada, e eu tinha conhecimentos, e aí eu comecei a ler, e para alguns eu era conhecida como a filha do juiz.
Só que ninguém sabia, né? Mas eu era conhecida como a filha do juiz. E acho que de repente eu comecei também a desenvolver algo em mim, uma percepção, leitura e não sei o que, sabe? Que foi começando a me dar mais, né? Mais segurança ou algo assim, sabe? E eu acabei contra tudo e contra todos, fui viver com esse homem. Eu lembro que eu conhecia pessoas que tinham uma fábrica no sul e que queriam colocar um vendedor em São Paulo, e eu arranjei esse trabalho para ele, e ele veio para São Paulo e disse, olha, vamos viver junto, e vim viver com ele. Vim viver com ele em São Paulo. Eu me lembro que naquela altura eu trabalhava num hotel, na parte da contabilidade do hotel, aí já arranjei outro trabalho em São Paulo, porque uma das coisas que aconteceu na minha vida é assim, eu nunca fiquei sem trabalho, nunca me faltou trabalho. Eu já vim com o emprego arranjado, comecei a trabalhar no hotel, que era pertinho do apartamento onde a gente tinha alugado do prédio, e pronto, comecei a fazer vida com ele. Só que ele, coitado, ele era uma pessoa muito insegura, era uma pessoa que não conseguia se fixar em emprego. Ele até tinha capacidade, mas ele sonhava muito alto para a capacidade que tinha. Então ele fazia os planos lá em cima, mas não tinha estrutura para sustentar esses planos, esses sonhos. E eu ali, também com a base que tinha, comecei a passar dificuldades com ele. Começamos realmente a passar muitas dificuldades. E ele, ele tinha morado em Brasília, e acho que eles tinham tido uma fábrica porque a família dele, o pai dele, era uma pessoa que teve muito dinheiro, mas depois, olha, eu não vou falar do homem, mas o homem torrou tudo que tinha por causa de mulher e uma vida toda desregulada, não deu muita estrutura também para os filhos. E o que se passou? Mas eles tinham tido uma fábrica de pão, eles tinham tido uma fabricação de pães em Brasília, e ele tentou implantar isso em São Paulo. E eu comecei a trabalhar com ele. Imagine o que é trabalhar, porque assim, a gente trabalhava quase dia e noite. Era uma coisa incansável para conseguir nos manter, para conseguir pagar as nossas contas. E eu nesse período engravidei da minha primeira filha. A minha primeira filha, que foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. E nesse período era muito trabalho, eu passei o período da minha gravidez toda, nós trabalhávamos à noite, fazíamos pães à noite para ir vender nas feiras, para colocar nas panificadoras. Meu Deus, aquilo era uma coisa assim e o dinheiro parece que assim, a gente investia muito, mas o resultado era pouco. Pronto, ali foi, minha primeira filha nasceu, passamos muitos problemas, muita dificuldade financeira. Eu nunca tive ajuda da família, também nunca fui pedir. Aliás, eles até ajudaram, porque uma vez foram fiador de uma casa que a gente precisou alugar, e aquilo correu muito mal. E eu só sei que chegou num ponto que a relação estava assim, terrivelmente desgastada, cansada, eu já não acreditava mais nele, eu estava muito mal, e a minha filha já, pronto, tinha crescido, estava com 4 aninhos naquela época, até que ele tinha uma madrasta que tinha vindo para Portugal. E de repente, no meio daquela, assim, há muitos detalhezinhos aí que também não tem muita importância para não prolongar muito, não há necessidade de se falar. Mas o que aconteceu? Com aqueles perrengues todos que a gente passava, ele achou que se de repente nós abandonássemos aquilo tudo
E outra coisa, eu também queria me separar dele, que eu já não aguentava mais, só que ele, meu Deus do céu, eu era a luz dos olhos dele. Aí ele teve uma ideia, olha, vamos embora para Portugal. Vamos embora, vamos refazer nossa vida e não sei o quê. E ele tinha 2 filhos do primeiro casamento. Uma coisa importante que eu tenho que dizer aí, dessa relação desses 2 filhos que ele teve do primeiro casamento, a filha, na altura que ele se separou da primeira mulher, ela tinha por volta de 5 anos, o filho acho que tinha 3 ou 4. Ele basicamente, eu não sei qual era a estrutura, não vou falar dela porque não conheço, mas ele basicamente achou que ele que tinha que cuidar dos filhos. Só que ele fez uma coisa muito ruim, porque ele pegou essas crianças e ele desapareceu com essas crianças e impediu a mãe de ver as crianças. Isso criou um problema que eu acho que até hoje ainda há consequências disso. Ele fugiu, ele desapareceu, inclusive a filha dele, ela me contou que ela viveu, ele parece que tentou, isso antes de me encontrar, antes de me conhecer, ele tentou fazer algum trabalho, acho que sei lá, no Acre, no norte do Brasil, e eles moravam, ele chegou a morar com essas crianças numa casinha, que acho que era aquela casa de barro, que ela dizia que eles escutavam à noite rugido de onça perto da casa. E vou lhe dizer uma coisa, eram umas crianças muito lindas. Então, só que ele não tinha estrutura emocional para essas crianças. E o que aconteceu? Foi justamente isso que me fez ir viver com ele, não. O amor àquelas crianças também, acho que por eu ter passado por tantas dificuldades na minha infância, foi que deixa eu tentar ajudar a cuidar dessas crianças também. E o que aconteceu? Eu estou citando isso porque depois vai ser importante num ponto que eu vou falar da nossa relação, vocês vão entender. Ele ficou com essas crianças, parece que a mãe, ele separou essas crianças da mãe, quando a filha tinha por volta de 5 anos, e eles só voltaram a ver a mãe novamente quando ela estava com 15 anos. Então ficou aquela lacuna, não houve mãe nesse período. E inclusive quando ela já estava comigo, quando eles voltaram a rever a mãe, que ela até hoje acho que deve ter um sentimento aí muito mal por ele. E depois, quando eu fui viver com ele estava com essas 2 crianças e a filha estava naquele processo de adolescência, 15, 16 anos. Então foi uma fase também bastante difícil, muito problema financeiro, falta de dinheiro, desestruturação, e até que de repente a filha saiu de casa, ela muito bonita, ela inclusive começou a fazer trabalhos como modelo e não sei o que, porque é muito alta, e alugou um flatzinho para ela e de repente não quis saber mais do pai, então ele ficou só com o filho que na altura devia ter ela com 18, ele com 16, 15, 16, 17 anos mais ou menos. E o que aconteceu? Naquela confusão toda, naquela desestruturação toda, olha, vamos embora, vamos tentar a vida, vamos tentar uma salvação aí para nossa relação. Ele entrou em contato com essa madrasta que vivia em Portugal, ela de repente disse, olha, ela inclusive... Maria, deixa eu até lhe dizer uma coisa interessante, que ela morava em Portugal, mas ela trabalhava na Alemanha. Ela fazia limpezas de casa na Alemanha, parece que ela fazia um bom dinheiro fazendo isso aí, sabe? Só que ela tinha dois meio-irmãos dele, 2 filhos que ela tinha deixado em Portugal, e ela disse, não, vai acalhar porque um dos filhos parece que aliás, os 2 filhos, acho que um tinha 16, o outro tinha 15 anos, e ela não podia deixá-lo sozinho em Portugal, e ela queria fazer esse trabalho, ela fazia esporadicamente esse trabalho na Alemanha. Aí ela disse,
tudo bem, vai acalhar porque se vocês vierem para cá e vocês ficam aqui na minha casa, olham os meus filhos e eu posso ir para fazer o meu trabalho na Alemanha. E eu pago o aluguel da casa, eu pago isso e vocês pagam a comida e não sei o que. Olha, só sei que a gente engendrou aquilo, deu um nó em pingo d'água, compramos passagem com a ajuda do irmão dele, que na altura trabalhava na Caixa Econômica em Brasília. E esse irmão dele deu um grande suporte para a gente. E foi interessante que compramos essas passagens e no meio daquela confusão toda, a gente apanhou o voo. Eu, ele, a minha filha, que na altura tinha recém-completado 5 anos, e o filho dele, que acho que devia estar com 18 anos, mais ou menos isso. E viemos para Portugal, viemos para Lisboa. Mas foi interessante que quando eu estava dentro, quando estávamos no avião, e que o avião estava indo levantar voo, eu tive uma sensação assim tão forte, tipo, puxa, eu não volto mais a viver no Brasil. Eu não volto mais para o Brasil. E até interessante que houve até algo aí que eu estava esquecendo, que no meio daquela confusão toda que vivia ali com ele, assim, eu não sou apologista disso, e nem também acredito a 100%, mas eu fui consultar uma vidente. Eu fui numa cartomante, uma coisa assim. E foi interessante que essa mulher disse, olha, é assim, na época que ela falou isso, meu Deus do céu, olha, foi mais ou menos como você disse no teu vídeo, que você não tinha 50 reais para comprar passagem do ônibus. Na época que ela falou isso, eu não tinha uma expressão que nós usamos muito em Portugal, que é, eu não tinha um gato para puxar pelo rabo. E ela disse, não, você vai sair do país. E era algo que vinha dentro de mim. E é interessante que ela disse, só que assim, a um rei ou qualquer coisa assim, a tua vida não vai ter continuidade com essa pessoa que você está agora. Pronto? Olha, vamos lá ver. O que aconteceu? Viemos para Portugal, apanhamos o voo, viemos para Portugal. A madrasta dele, que estava na época vivendo em Portugal, ela estava trabalhando como promotora de vendas para Philips Portuguesa. E aí o que ela me disse? Olha, Miralda, eu como quero ir embora para a Alemanha, eu vou dar um jeito de te encaminhar e você vem trabalhar, você vai fazer o trabalho que eu estou fazendo. Aí eu vim, só que lógico, ela ainda passou uns meses com a gente, ainda passou trabalhando lá, só que ela, como trabalhava com promoção em eletrodoméstico, em venda, em supermercado, jumbos e essas lojas grandes, ela já arranjou as coisinhas ali para mim, tanto que eu cheguei em Portugal num dia 22 de abril, nunca me lembro, 22 de abril de 1996. Cheguei em Portugal, no dia em que nós chegamos, na noite do dia que nós chegamos, não, no dia seguinte, eu ia fazer um treinamento para trabalhar numa stand de venda que eles tinham montado de eletrodoméstico, no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois. Então é assim, como eu disse, nunca faltou trabalho para mim. Eu cheguei num dia, 2 dias depois eu já tinha trabalho arranjado. Bom, chegamos. Nós temos uma diferença de quase 13 anos de idade, ele era mais velho do que eu. Eu cheguei já com trabalho arranjado, já comecei a trabalhar. E ele, pronto, mais uma vez, com a dificuldade que tinha, ele chega, ele tenta trabalho, tenta uma coisa e não dá, e não sei o quê. E ela, logo de seguida, foi para a Alemanha, e nós ficamos responsáveis pela comida e para pagar a luz e água da casa.
Só que a única pessoa que estava trabalhando era eu. Porque os meninos não trabalhavam, porque ele só estudava, o filho dele não estava muito desorientado psicologicamente e emocionalmente. Ele também outro desorientado. E o que aconteceu? Eu fiquei alguns meses naquela situação e eu falei, meu Deus, mas é assim, eu tenho uma filha de 5 anos. Eu sou a única mulher, porque eram 3 rapazes, o filho dele mais os 2 filhos dela, ele e a minha filha de 5 anos, e eu era a única que estava conseguindo, que tinha algum dinheiro. E de repente eu pensei, falei, meu Deus do céu, eu já não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Eu estou sustentando esses homens. Que isso? Aí pronto. Outro detalhe também que eu não posso deixar passar é que ela tinha um amigo, uma pessoa com quem ela tinha tido um relacionamento, mas na altura era um amigo dela, que ele tinha carro, ela não tinha carro lá, e esse amigo foi nos buscar no aeroporto quando nós chegamos. E era um amigo da família, era um homem que gostava muito dos meninos e frequentava a casa dela, inclusive ficou com a incumbência de, assim, eu vou para lá, você de vez em quando vai lá na casa, dá uma olhada como é que estão os meninos e vê como é que eles estão gerindo aquilo tudo. E pronto, chegamos, aliás, não, ela não tinha terminado a relação com ele. Ela terminou, ela falou para mim, olha, eu não quero mais continuar a relação com ele. Eu, quando for embora para a Alemanha, eu vou terminar com ele. Eu falei, puxa, mas por que você não fala com ele agora? É mais honesto, é mais... Não, eu vou fazer isso por telefone, isso aqui, pronto, e foi. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, ninguém arranjava trabalho, aliás, ninguém não. O pai da minha filha não arranjava trabalho, e eu comecei a pensar, falei, não, eu não vou ficar com essa situação. E comecei a falar para ele, não dá para continuar isso. Ele ficou louco, ele simplesmente disse, não, eu não vou te perder, eu não posso te perder, não sei o quê. É lógico, eu era tábua de salvação, né? O que aconteceu? Esse namorado dela, que ela, assim que ela chegou na Alemanha, ela deu com os pés nele, ele vinha na casa, vinha visitar os filhos e passando por aquele drama, porque ela me abandonou, porque ela me deixou, porque não sei o quê. E eu comecei, eu sempre fui uma pessoa muito ponderada, e eu comecei a aconselhar, não, fulano, não sei o quê, papapá, até que um dia ele começou a me encher o saco, que eu já não aguentava mais aquela ladainha. Eu falei, meu Deus do céu, homem de Deus, você tem a tua vida, você é livre, não sei o quê. Olha, eu passo por uma situação muito, muito pior que a sua, porque é assim, eu tô com um casamento que tá acabado, que eu não aguento mais, eu tô aqui, eu tô ilegal, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir, sou eu que tô sustentando essa casa. Quando eu abri esse jogo com ele, houve ali um clique e ele disse, mas puxa, eu nunca imaginei que você estivesse passando por isso. Eu nunca imaginei que você estivesse passando por essa situação. Então é assim, no que eu puder te ajudar, você pode contar comigo. Depois eu vim a saber que ele, depois me disse, que quando ele foi nos pegar no aeroporto, ele disse que ele olhou para mim, nossa, me achou uma mulher muito exótica, muito bonita, não sei o quê, mas pronto, eu estava casada, ele nem pensava uma coisa dessa, sabe? Mas quando ele viu que eu estava, que eu estava basicamente saindo de uma relação, ele de repente ele mudou, não, aquela foi-se embora, me deixou, eu tenho uma oportunidade aqui. Então ele começou a me dar muito suporte. Eu às vezes eu tinha que ir em certas empresas que eu não conhecia em Lisboa, que eu tinha que ir tratar de documentos e não sei o quê, e eu não fazia ideia de como fazer isso. Aí ele me levava. Mas quando o pai da minha filha começou a perceber alguma coisa,
meu Deus, foi uma loucura. Porque aí é assim, ele não, em vez de arranjar trabalho, ele me perseguia. Eu estava trabalhando, ele ia lá me buscar, ele não me deixava um minuto sozinha. E aquilo foi ainda pior. Aquilo foi piorando cada vez mais, aquela impregnação dele. Pronto. Para encurtar um pouco essa situação toda, eu arranjei uma escolinha para minha filha. Eu arranjei escolinha para ela. O que aconteceu? Com a ajuda dessa pessoa que estava me dando suporte, eu arranjei um quarto para morar, que eu estava pagando todas as despesas da casa. Então eu arranjei um quarto para morar e eu fui morar para esse quartinho, e aí eu disse pro pai da minha filha, olha, não dá, me separo de você, chega. Meu Deus, ele me perseguia dia e noite, ele não me deixava em paz. O que aconteceu? Nós acordamos que ele, no final de semana, ele continuou lá na casa, depois disse que ia arranjar outro lugar para viver também, mas no final de semana ele queria ver minha filha, ele queria ver a filha. Eu disse, não, sem problema nenhum, ela passa um final de semana comigo, outro final de semana com você. E o que aconteceu? O primeiro final de semana que eu deixei ela para passar com ele, gente, foi uma situação que depois eu fui ver que a força e o que Deus fez em mim. Aconteceu o seguinte, nós combinamos, olha, eu vou te levar ela no sábado à tarde, você passa com ela, e depois no domingo à tarde você vem me trazê-la, porque na segunda-feira de manhãzinho eu tenho que levar ela para a escolinha. Tá bem. Quando foi combinamos lá um lugar, né, no centro de Lisboa, no centro de onde a gente morava lá, aí era no final de tarde, aí até essa pessoa que estava me dando suporte, não, eu vou te levar, porque aí então ele me ajudava em tudo. Aí cheguei lá, desci, eu falei para ele, pelo amor de Deus, estaciona lá longe, porque não quero que ele me veja com você. Aí eu vim para a porta do centro comercial onde nós tínhamos combinado. 1 hora, meia hora, 40 minutos, 1 hora e nada. E foi interessante que tinha um rapazinho lá, que eu notei que esse rapazinho, ele andava por ali e de vez em quando ele me olhava. E aquilo já foi passando muito tempo, do tempo que nós tínhamos combinado, até que esse rapaz chega para mim e pergunta, escuta, você é a Miralda? Eu olhei para o rapaz e falei, nunca tinha visto homem na minha vida. Eu disse, sim, sou a Miralda. Ele disse, não, é que eu moro no apartamento que o Luiz alugou um quarto. Eu falei, sim. Aí eu disse, sim, mas eu estou à espera dele para vir trazer minha filha. Aí ele pega e diz assim, olha, eu vim justamente aqui porque eu vi uma conversa e eu vi uma situação que eu achava que não era justo para você. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Ele disse, não, é que ele voltou para o Brasil. Eu disse, sim, tudo bem, ele voltou para o Brasil, mas cadê minha filha? Onde é que ele deixou minha filha? Ele disse, não, ele levou ela com ele. Ele levou ela com ele. Eu falei, não é possível. Não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Aí ele me disse, não, voltou, e ele deixou uma carta para você lá no apartamento, para você ir lá pegar a carta. Gente, eu tinha, inclusive, eu ainda não estava legal em Portugal. E eu me lembro que eu estava preparando a minha documentação para dar entrada na minha legalização lá, porque eles, justamente nesse período que nós chegamos, em 1996, abriu uma legalização extraordinária.
E eu tinha trabalho, eu tinha tudo, então eu pude entrar. Eu estava com toda a documentação já praticamente pronta para dar entrada. Eu simplesmente, eu perdi o chão. Eu simplesmente perdi o chão. Eu fui com ele lá no apartamento, peguei a carta, fui ler a carta, aí ele pega e diz, olha, se você ama a sua filha, nunca me esqueci daquela carta, se você ama a sua filha, se você quer ter a sua filha de volta, você pega a tua passagem que ainda está válida e volta para o Brasil e volta a viver comigo. Quer dizer, ele assinou a sentença de morte dele. Ele assinou a sentença de morte, porque se a coisa já não estava boa com ele, com aquela atitude que ele teve, ele fez a mesma coisa que ele fez com os filhos que ele tinha feito da mãe. Eu falei, não é possível. É assim, eu fiquei desesperada. Aí eu liguei para casa da irmã dele, ele já tinha chegado lá. Ele já tinha chegado na casa da irmã, que morava em Curitiba. Eu liguei e falei assim, olha, aconteceu isso. Aí ela mentiu ainda para mim, ela disse, ele não chegou aqui ainda. Ele já estava lá com a minha filha. Eu liguei para minha família, eu liguei para minha mãe, né? E aí ela disse, Miralda, você fez muito mal de viver com esse homem. Se aguenta aí em Portugal, trata da sua documentação, você tem direito de ter a sua filha de volta. Como nós não éramos casados, então era fácil para eu ter a guarda da filha. É assim, no meio daquela confusão toda. E outra coisa, eu tinha arranjado o trabalho, eu estava trabalhando na Philips Portuguesa, eu tinha um salário bom. Eu comecei a ter um salário bom. E com aquela pessoa que de repente disse, não, tudo que você precisar, eu tô aqui para te ajudar. Bom, aí vem o desafio maior.